Oi, oi, tudo bem? Vamos começar essa aula falando um pouco sobre a dinâmica, uma das especialidades da física e também faz parte da mecânica, ela que vai estudar o movimento dos corpos, tudo relacionado ao movimento de um carro, de um avião, de um pássaro e etc. O Isaac Newton foi um estudioso que contribuiu bastante para essa área da mecânica e da dinâmica em relação ao estudo do movimento dos corpos. As leis que ele atribuiu a cada estudo têm aplicabilidade até hoje, assim, digamos. Inicialmente, a gente tem a primeira lei de Newton, que também é conhecida como lei da inércia, e a definição dela é a tendência de um corpo permanecer no estado de movimento. Um exemplo: vamos imaginar um acidente de carro em que a pessoa não está usando o cinto de segurança. Se o carro está a 80 quilômetros por hora, consequentemente a pessoa dentro do carro também está a 80 quilômetros por hora. Caso ocorra um acidente, uma batida, faça o carro parar, a pessoa que não está de cinto, automaticamente ela é projetada para fora do carro, em alta velocidade. Isso quer dizer o quê? Que o seu corpo ele vai permanecer no estado do movimento de quem? Do carro, mesmo se ele parar. Continuando, nós temos a segunda lei de Newton, que nos diz que a força atua no movimento de um corpo. Aqui entra algumas variáveis em relação à questão do movimento, que vai ser a força, a massa que esse corpo, a quantidade de massa que esse corpo tem e também a aceleração. A força vai ser essa interação entre corpos, que vai alterar esse estado de movimento. A massa do corpo tem a ver com a quantidade de matéria, logo seria o peso. E a aceleração é essa mudança na velocidade. Um exemplo disso na prática. Continuando no exemplo do carro, se o carro hipoteticamente estraga perto de uma mecânica, inicialmente a ideia é descer do carro e fazer uma força para empurrá-lo. Fazendo essa força para empurrá-lo, o carro, que é o nosso corpo, a nossa massa, ele vai estar em movimento a partir de determinada força exercida. No caso, essa é a relação da segunda lei de Newton, quando diz que a força vai atuar no movimento de um corpo. E a força, note que a gente tem uma interação entre esses corpos. Esse corpo interage com esse e que vai alterar o estado de movimento de quem? Do carro. Continuando com a força, ela pode ser descrita matematicamente por essa fórmula, onde temos F, que é a nossa força, que é dada em Newton, a massa, geralmente em quilogramas, vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Nós temos alguns aspectos para levar em consideração. Imagina que aqui seja um corpo qualquer de determinada massa e está sendo exercida uma função para ela estar em movimento. Aqui de 5 newtons e aqui de 2 newtons. Logo, elas estão na mesma direção. Se elas estão na mesma direção, a gente não tem, digamos que, alguma interferência ou diferença de força, no caso aqui no nosso movimento. Sendo assim, o que a gente faz? A gente soma esses dois valores, no totalizando que essa força é de 7 newton. Outro aspecto aqui, a gente tem um corpo e nela está sendo exercido forças de lados opostos, mas note que estão na mesma quantidade. Se estão na mesma quantidade, isso quer dizer o quê? Que uma anula a força da outra. Então aqui nós teremos uma força nula. Isso vai querer dizer o que para a gente? Aqui, no caso, a força ela varia a velocidade de um corpo. Nesse caso aqui, se ela é nula, então não existe essa variação na velocidade desse corpo aqui. Nesse terceiro aspecto, nós temos forças sendo exercidas em lados opostos e em quantidades diferentes. Isso implica numa diferença entre as forças que está sendo exercida nesse corpo. Se é 5 e 2, nós fazemos o que? A subtração. No caso, o total aqui da força sendo exercida vai ser
No caso, vai ser 5 menos 2. Então, a gente vai resultar em 3 newtons, que vai ser a nossa força aqui, que está sendo exercida por esse corpo. A última lei de Newton é a terceira lei de Newton, que também é conhecida como ação e reação. E ela define o quê? Que toda ação corresponde a uma reação da mesma intensidade e direção e sentido oposto. Exemplo, aplicando aqui a lei de Newton, vamos pensar numa pessoa remando um barco. Ela rema o barco nessa direção com a finalidade de fazer com que o barco navegue para frente. Nesse caso, vem aqui a nossa teoria, ação e reação. A ação da pessoa remando o barco nesse sentido faz com que o barco ande para o sentido oposto, navegue para o sentido oposto. Sendo assim, a questão da ação corresponde a uma reação em sentido oposto. Partindo para a nossa parte de cálculo, onde a gente vai trabalhar a segunda lei de Newton, a gente pode calcular a força e alguma das outras variáveis. Normalmente pode ser massa e normalmente pode ser aceleração. Vamos fazer alguns exemplos? Calcule a intensidade da força resultante que imprime a um corpo com massa de 68 kg a aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Simples. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar os nossos valores, o que é cada variável, e aplicar naquela fórmula. F igual a massa vezes a aceleração. A força, a intensidade de força é o F, nós estamos procurando. A massa de um corpo corresponde a m, que é igual a 68 quilos. E a aceleração, corresponde a 12 metros por segundo ao quadrado. Identificamos nossos valores, aplicamos na fórmula. F igual a massa substitui vale 68 vezes 12 da aceleração. A nossa força aqui vai ser 816 newton. No nosso segundo exemplo, nós vamos procurar a aceleração, que é uma das variáveis. E aqui a gente tem um diferencial, em relação à intensidade da força, que nós temos dois valores. Aí vocês lembrem daquele quadradinho que a gente fez. Um corpo de massa de 2 kg, apoiado sobre um plano horizontal, sem atrito, sofre a ação de duas forças horizontais, F1 e F2. De intensidade de 10 newtons e 4 newtons, respectivamente. Conforme indica a figura abaixo, determine a aceleração adquirida. Então, vamos identificar aqui o F1, 10 newtons, e o F2, 4 newtons. Lembra daquela nossa ilustração do corpo? Tem forças em sentidos horários opostos, um 10 e um valendo 4. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos uma diferença de força aqui. Se há uma diferença, o que a gente vai fazer? Subtrair esses valores. 10 menos 4, vou colocar aqui 10 menos 4, igual a 6 newton. Então, essa vai ser a nossa força que a gente vai usar para aplicar na fórmula. A gente tem aqui a fórmula força igual a massa vezes a aceleração. Força, a gente sabe que equivale a 6 igual a massa. O enunciado nos informa aqui que é 2 quilos, substitui, vezes a aceleração. Chegando aqui, o que a gente faz? O 2 está multiplicando a aceleração e a gente precisa isolar o A. Se aqui está multiplicando, passa para o lado da igualdade, dividindo. Então, 6 dividido por 2 igual a A. Então, a nossa aceleração aqui vai ser 3 metros por segundo elevado ao quadrado.